ask you some questions. How long you been here? What did I find? What was her name? How can you tell if something really happened? Tell me what you remember. Too many questions. Olá, bem-vindos ao Cinemarden e hoje vamos falar do Blade Runner 2049. Já se passou um mês da estreia do filme e agora, até com um certo distanciamento, fica mais fácil ver o filme e falar sobre ele sem aquela expectativa muito grande que eu tinha há cerca de um mês atrás, justamente pelo fato da minha ligação pessoal muito forte com o filme original lá de 1982. Tem até alguns vídeos aqui no canal sobre o Blade Runner original, mas o programa de hoje é sobre o Blade Runner 2049. Essa história toda de uma continuação do filme de 1982, 35 anos depois, claro, desde o início deixou aquela pergunta: será que precisava mesmo de uma continuação? Será que era necessária fazer uma continuação do Blade Runner? Como eu estava falando, essa história começou há algum tempo, não agora. Ela teve início em 2011, quando a produtora Alcon Entertainment comprou os direitos do Blade Runner, que pertenciam ao Bud York, que foi um dos produtores do filme original. Só que tinha algumas particularidades nessa negociação. Eles poderiam explorar o universo do Blade Runner, ou seja, produzir séries de TV, produzir outros filmes, animação, o que eles quisessem, menos refilmar o filme original. Isso constava da cláusula, sei lá, do contrato que a Alcon firmou com a produtora do Bud York. Num primeiro momento, se anunciou que seria apenas explorado esse universo. Depois, ficamos sabendo que teríamos uma continuação. E aí começaram as apreensões. Pouco tempo depois, a produtora anunciou o envolvimento do Ridley Scott. No primeiro momento, ele seria o diretor dessa provável continuação, o que, para mim, particularmente, me deixou mais apreensivo ainda. Eu gosto muito do Ridley Scott, adoro o filme original e vários outros trabalhos do Ridley Scott, mas, gente, na boa, de uns tempos para cá, o Ridley Scott tem errado muito, a mão tem pisado muito na bola. Basta ver os exemplos de Alien Covenant ou Prometheus que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, trazê-lo de volta para revisitar aquele mundo que ele criou lá em 1982 com Blade Runner original não parecia a melhor das ideias. Só que isso não durou muito tempo. Rapidamente se anunciou também que o Ridley Scott continuaria envolvido no projeto, mas ele atuaria apenas como produtor executivo, ele não seria mais o diretor do filme. E também se anunciou que o roteiro do novo filme seria escrito pelo Hampton Fancher. Hampton Fancher é o mesmo roteirista do filme original, que terminou dividindo, por conta de atritos com Ridley Scott durante a produção do primeiro filme, o roteiro com David Peoples. Mas muito do que a gente viu no filme original vinha do roteiro do Hampton Fancher, que durante muito tempo foi a pessoa mais envolvida com a produção do filme original, que foi uma produção bem complicada, demorada, muito trabalhosa. Basta verificar os outros dois vídeos que eu já postei aqui no canal sobre o Blade Runner, que você vai entender um pouco dessa história. Então, com o anúncio do Hampton Fancher como roteirista do filme, os fãs e eu também fiquei um pouquinho mais tranquilo, não inteiramente ainda, porque não havia sido anunciado o diretor. O Hampton Fancher, por ser uma pessoa há muito tempo envolvida com o livro, com o filme, seria uma pessoa assim natural, ideal para escrever essa continuação. E quando foi feito o anúncio de Denis Villeneuve para a direção, o diretor canadense Denis Villeneuve,
me trouxe também um pouco mais de tranquilidade. Na época, o Denis Villeneuve tinha dirigido filmes muito interessantes, como Sicário, como Suspeitos, como Incêndios, todos muito bons. Eu não vi ainda até agora nenhum filme ruim dirigido pelo Denis Villeneuve, e naquela época também, óbvio, não tinha visto ainda. Aí pouco depois do anúncio do nome dele como diretor do novo filme, ele lança A Chegada, que é uma ficção científica, um filme bastante autoral e que tem uma pegada bem pessoal para uma história pouco contada em cinema, que tem como mote não o espetáculo que normalmente é muito associado a um filme de ficção científica de efeitos especiais. Isso tem no filme, mas isso não é o mais importante no filme, sim a maneira como uma história que envolve comunicação entre pessoas de planetas diferentes é contada e como isso afeta a vida das pessoas envolvidas e de uma pessoa em particular que é vivida no filme pela Amy Adams. Então, quando eu vi A Chegada, eu tive a certeza absoluta de que o Blade Runner 2049 estava em boas mãos, principalmente pelo fato de o Denis ter revelado numa entrevista que o Blade Runner original foi o filme que despertou nele a vontade de fazer filmes. Então era um diretor extremamente talentoso, já tinha provado esse talento em muitos outros trabalhos e tinha uma relação pessoal, afetiva muito forte com o filme de 82. Aí as primeiras imagens foram mostradas, você ficou sabendo que o filme teria Ryan Gosling à frente do elenco, Harrison Ford estaria de volta no papel de Deckard e a história aconteceria 30 anos depois do filme original, daí o título Blade Runner 2049, uma vez que o filme original, a história se passa em 2019. Então vamos ao filme. O filme foi lançado agora no início de outubro e de cara chamou a atenção de toda a crítica, chamou a atenção de boa parte do público, dividiu em algumas questões as opiniões, mas o saldo final foi extremamente positivo. Diferente do filme original, que quando foi lançado foi rechaçado pela crítica, não encontrou seu público e fez essa conquista gradativamente nos anos seguintes, até se tornar o grande clássico, esse grande ícone da cultura cinematográfica, da cultura pop. Mas aí, funciona mesmo? Vou agora responder aquela pergunta. Precisava de uma continuação? Se fosse uma continuação pura e simples, como boa parte das continuações costumam ser, seguramente não. Ridley Scott já havia criado um mundo bem coeso, um mundo extremamente assim abrangente na sua proposta, um mundo assim que você conseguia acreditar que ele efetivamente existia e levantando questões filosóficas, questões bem pertinentes à condição humana, tudo isso estava no filme original. E aí você pergunta, e esse novo tem tudo isso? Não só tem tudo isso, como tem muito mais. Blade Runner 2049 é um filme que respeita o filme original e expande o universo deste filme original. E além disso, é um filme que também tem vida própria. Claro que se você tiver visto o filme original, e principalmente se tiver visto os 3 curtas que foram produzidos fazendo a ligação entre o filme de 82 e esse filme novo de 2017, você vai ter uma experiência muito mais rica assistindo ao 2049. Mas mesmo que você não tenha visto nada desse material prévio, você vai entender, vai conseguir acompanhar a história do mesmo jeito. Eu reforço, claro, se você tiver visto todo esse material, a experiência vai ser muito rica. Como eu estava falando, o Villeneuve conseguiu não só respeitar o material original, expandir o material original e acrescentar muitas questões que são inerentes à sua própria filmografia, à sua visão de mundo. Você vê agora muito mais do que aquela Los Angeles de 2019, você vê os arredores de Los Angeles, você vê outras cidades, você vê Las Vegas, por exemplo, você tem um universo bem mais expandido. E as questões que são apresentadas no Blade Runner original, aquela questão da condição humana, o que é o ser humano, o que nos torna humano, o que nos faz humano, tudo isso também é tratado mais uma vez nesse novo filme, mas com questões bem mais amplas do que no filme original. É como se fosse um novo Blade Runner mais turbinado, mas mesmo assim, com aquele ritmo do filme original,
com aquele clima que o filme original tem, com uma paleta de cores muito bonita, muito criativa do Roger Deakins, que é um dos melhores diretores de fotografia em atividade e que até agora não ganhou um Oscar, por exemplo. Eu acredito que com Blade Runner 2049 a Academia terá mais uma chance de finalmente premiar esse grande profissional, esse grande diretor de fotografia. Mas aí, o que é que sobra? O que é que fica? Será que esse novo Blade Runner vai vingar, vai entrar para a história como o filme original? De uma certa forma, muito do que o primeiro experimentou está sendo experimentado por esse novo. Ele foi bem mais caro do que o filme original, ele custou 5 vezes o que custou o filme original. O filme original foi um grande fracasso na época, levou muito tempo para recuperar o investimento. Este filme novo ainda não recuperou o investimento, mas a expectativa é de que ele chegue perto e, com o passar do tempo, esse investimento seja recuperado. Mas, indiscutivelmente, ele também terá, eu acredito, com o passar do tempo, o mesmo reconhecimento, essa mesma aura cult que o filme original tem. Por quê? Porque não só, eu repito e reforço o que eu já falei algumas vezes nessa conversa agora sobre o filme, ele não só respeita o material original, como ele consegue expandir esse material original, acrescentando coisas que ficaram latentes no filme de 82 e que agora são melhor trabalhadas e expandidas no novo. Ele apresenta personagens bem construídos e deixa alguns ganchos para uma provável continuação. Não sei se será feita, se eventualmente for feita, tem que ser com algum diretor que tenha o mesmo perfil do Ridley Scott de 82 e do Denis Villeneuve de 2017. De qualquer maneira, ver o Blade Runner 2049 dá aquela sensação gostosa assim de estar voltando para casa. Isso é muito legal. Você se sente num ambiente familiar, você revê algumas personagens queridas, mas ao mesmo tempo, essa volta ao lar te apresenta boas surpresas. É como se você tivesse morado durante a vida toda na casa dos seus pais, tinha o seu universo lá no seu quarto e tudo. Você vai embora da casa dos seus pais e muito tempo depois você volta àquela casa, volta àquele seu quarto. O quarto está basicamente do mesmo jeito, mas você percebe algumas coisas novas. Você revê os seus amigos daquela época, aquela conversa antiga continua, mas você percebe que cada um deles tem novas experiências para te passar, que a conversa inicial continua, mas cresce bastante. É mais ou menos essa a sensação que eu tive vendo o Blade Runner 2049. E ele, da mesma forma que o original me tocou, também fui bastante tocado por esse novo filme. Até o próximo Cinemarden.